Um número errado usualmente termina com uma desculpa desajeitada. Para Evelyn Vance, ele terminou com uma guerra. Aprisionada em um banheiro trancado com costelas quebradas, escondendo de um detetive violento que jurou matá-la, ela tentou mandar mensagem para seu irmão por ajuda. Suas mãos estavam tremendo muito forte. Ela digitou errado um dígito. Aquela mensagem não foi para seu irmão. Ela foi para o celular descartável pessoal de Lucas Moretti, o mais esquivo e implacável senhor do crime de Chicago. Um número que não tinha recebido uma mensagem de texto em 3 anos. O que acontece quando uma vítima desesperada acidentalmente invoca o próprio diabo? A resposta é sangrentamente desoladora e aterrorizante. Esta é a história de Ele Quebrou Minhas Costelas. O som de uma costela humana quebrando é distinto. Não é um estalo limpo como um galho seco. É um estalo abafado, molhado, que vibra por todo o torso. Evelyn Vance ouviu aquele som antes de sentir a dor. Então o ar deixou seus pulmões em uma corrida violenta, substituído por uma agonia branca e quente que irradiava de seu lado esquerdo. Ela desmoronou no chão de linóleo da cozinha, ofegando sua visão nadando com pontos pretos. "Olhe o que você me fez fazer", Marcos disse. Sua voz estava calma. Essa era a pior parte sobre Marcus Thorne. Ele não gritava. Ele não berrava como os abusadores nos filmes. Ele era um detetive da PD de Chicago, um homem que sabia exatamente como infligir dor sem deixar marcas visíveis. Usualmente, esta noite, ele tinha perdido o controle. Evelyn agarrou seu lado, incapaz de falar. Cada respiração rasa parecia uma faca torcendo em seu peito. Ela olhou para ele. Ele estava ajustando seus abotoaduras, olhando para ela com uma expressão de leve decepção, como se ela fosse uma mancha em seu tapete, em vez de sua noiva de 2 anos. "Eu tenho que ir para a delegacia", Marcos disse, passando por suas pernas. "Limpe isso. E se você não estiver na cama quando eu voltar, Evelyn, teremos que terminar esta conversa." Ele pegou suas chaves do balcão e saiu. A pesada porta de carvalho bateu. A fechadura deslizou para casa com uma finalidade que fez Evelyn estremecer. Ela esperou 3 minutos. Ela os contou pelo batimento de seu próprio coração aterrorizado. Quando ela teve certeza de que ele tinha ido, ela se arrastou pelo chão. A dor era cegante. Ela sabia medicamente o que estava errado. Ela era uma enfermeira. Ela sabia os sintomas de um pneumotórax ou um tórax instável. Ela precisava de um hospital, mas ela não podia ir a um. Marcos tinha amigos em cada emergência da cidade. Eles o ligariam. Eles sempre o ligavam. Limpa a garganta. Ela precisava de Liam, seu irmão. Ele era o único que não acreditava no ato de policial perfeito de Marcos. Evelyn rastejou em direção ao banheiro do corredor, o único cômodo com uma fechadura que Marcos ainda não tinha quebrado. Ela arrastou sua bolsa com ela. Uma vez lá dentro, ela trancou a porta e encostou seu corpo contra a pia, tremendo limpa a garganta violentamente. Ela pescou seu telefone da bolsa. A tela estava rachada de onde Marcos o tinha derrubado de sua mão ontem. Mas ele acendeu. 23:42. Ela abriu suas mensagens. Sua visão estava embaçando de choque. Ela tentou digitar o número de Liam de memória. Ela tinha deletado suas informações de contato porque Marcos checava seu telefone toda noite. 3 de 2555. Seu polegar escorregou no vidro liso manchado com uma gota de sangue de seu lábio. Ela lá apertou 0119 em vez de 0198. Ela não notou. Ela só precisava que alguém soubesse que ela estava morrendo. Desconhecido. Ele quebrou minhas costelas. Eu não consigo respirar. Ele me trancou. Por favor, ajude. Rua Oak 224. Apt 4B. O código é 8390. Ela apertou enviar. O telefone escorregou de sua mão, caindo com um estrondo nas telhas. Evelyn encostou a cabeça no gabinete, lágrimas escorrendo de seus olhos. A dor estava se tornando um peso maçante e pesado, arrastando-a para a escuridão.
Ela fechou os olhos, rezando para que Liam estivesse acordado, rezando para que ele estivesse perto. Zumbido. O telefone vibrou contra sua perna. Ela estremeceu, uma nova onda de agonia rasgando seu lado. Ela pegou o telefone. De desconhecido. Quem é este? Evelyn franziu a testa. Liam, limpa-lhe a garganta, porque ele estava perguntando quem era. Talvez ele não tivesse o número dela salvo desde que ela pegou o novo celular descartável na semana passada. Para desconhecido. É Evelyn. Liam, por favor, limpa a garganta. Eu acho que meu pulmão está perfurado. Marcos fez isso, ele está voltando. Ela olhou para os 3 pontos dançando na tela. Eles apareceram, então desapareceram. Então apareceram novamente. Por um minuto aterrorizante, não houve nada. Ela tinha mandado mensagem para a pessoa errada. Era um estranho que apenas ignoraria um número errado e voltaria a dormir. Então o telefone zumbiu novamente. Uma única frase de desconhecido. Estou a caminho. Evelyn soltou um soluço de alívio. Não era a maneira de Liam falar. Liam estaria em pânico, digitando em maiúsculas, mas talvez o choque o tivesse deixado sério. Ela esperou. 10 minutos se passaram, então 20. A dor estava piorando. Sua respiração estava ficando superficial, pequenos e rápidos suspiros. O quarto estava girando. De repente, o silêncio do apartamento foi quebrado. Crash. Não foi uma batida. Parecia que a porta da frente tinha sido arrancada de suas dobradiças. Evelyn congelou. Marcos tinha voltado. Ele tinha esquecido algo. Se ele a encontrasse mandando mensagem, ele a mataria. Esta noite seria a noite em que ela se tornaria uma estatística. Ela ouviu passos pesados. Não uma pessoa, muitos. O som de botas em madeira movendo com precisão militar. Cheque o quarto. Uma voz profunda e desconhecida comandou. Era uma voz como cascalho moendo, baixa, autoritária e aterrorizante. Limpe o perímetro. Se alguém se aproximar deste andar, derrube-os. Evelyn parou de respirar. Aquele não era Marcos, e definitivamente não era Liam. Os passos se aproximaram do banheiro. Evelyn se encolheu em uma bola, apertando os joelhos contra o peito. Apesar da dor lancinante em suas costelas, ela prendeu a respiração. A maçaneta da porta chacoalhou. Trancada. Ela está aqui, uma voz disse do outro lado. Afaste-se, a voz profunda comandou. Evelyn apertou os olhos. Por favor, que seja rápido. A porta não apenas abriu. Ela explodiu para dentro com um único chute poderoso. Estilhaços de madeira caíram sobre Evelyn. Ela gritou, levantando as mãos para proteger o rosto. O silêncio caiu sobre o pequeno banheiro. Lentamente, Evelyn abaixou as mãos. Parado na porta estava um homem que parecia ter sido esculpido nas sombras. Ele era alto, vestindo um terno sob medida cinza-carvão que custava mais do que seu apartamento inteiro. Seu cabelo escuro estava penteado para trás e seus olhos, frios, duros e terrivelmente escuros, estavam fixos nela. Ele não era um policial. Ele não era um paramédico. Ele era Lucas Moretti. Evelyn conhecia seu rosto. Todos em Chicago conheciam seu rosto, embora usualmente apenas de fotos borradas de paparazzi ou fotos de fichamento que nunca levavam a condenações. Ele era o chefe da família criminosa Moretti, o ceifador. Ele olhou para ela, notando os hematomas começando a florescer em sua mandíbula, a maneira como ela segurava seu lado, o terror em seus olhos. Ele se agachou, sem se importar que suas calças caras tocassem o chão sujo do banheiro. Ele pegou o telefone dela, que ainda estava ao lado de sua perna. Ele olhou para a tela, confirmando a troca de mensagens. Então ele olhou para ela. Você não é Sofia, ele disse. Sua voz era baixa, mas carregava um fio de perigo. Eu queria Liam. Evelyn sibilou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu mandei mensagem para o número errado. Me desculpe. Por favor, não me machuque. Lucas olhou para ela por um longo momento. Ele viu a maneira como ela se encolheu quando ele moveu a mão.
Ele viu a forma distinta de uma pegada de bota em sua camisa, onde suas costelas estavam quebradas. Limpa a garganta. Ele se levantou, imponente sobre ela. Ele se virou para os homens atrás dele. 2 gigantes armados com rifles de assalto que mal estavam escondendo. Liguem para o Dr. Harris, Lucas ordenou. Diga a ele para preparar a cirurgia 3 na propriedade. Chefe, um dos homens hesitou. Ela é uma civil, e isso é território policial. Se nós a levarmos... Lucas virou a cabeça ligeiramente, seus olhos se estreitando. Ela mandou mensagem para aquele número, Luca. O número que não tocou desde o dia em que minha irmã morreu. O destino a enviou para mim. Ele olhou de volta para Evelyn. Você pode andar? Evelyn balançou a cabeça, soluçando. Dói. Lucas Moretti, o homem conhecido por enterrar seus inimigos em concreto molhado, curvou-se. Limpa a garganta. Com uma gentileza surpreendente, ele deslizou um braço sob os joelhos dela e o outro atrás das costas. Ele a levantou como se ela não pesasse nada. Evelyn gritou quando o movimento chacoalhou suas costelas, sua cabeça caindo contra o peito dele. Ele cheirava a couro caro, óleo de arma e chuva. Limpa a garganta. Eu te peguei, ele murmurou, passando por cima dos restos estilhaçados da porta do banheiro. Você está segura agora. Enquanto ele a carregava pela sala de estar, Evelyn viu a porta da frente. Não estava apenas arrombada, estava obliterada. E parada no corredor, parecendo atordoada e aterrorizada, estava sua vizinha, a velha Sra. Higgins. Lucas parou. Ele olhou para a Sra. Higgins. Você não viu nada, Lucas disse. Não foi uma ameaça, foi uma afirmação de fato. A Sra. Higgins assentiu freneticamente e bateu a porta. Lucas carregou Evelyn para o ar fresco da noite. Um comboio de 3 SUVs pretas estava parado no meio da rua, bloqueando o tráfego. Ele caminhou em direção à do meio. Assim que o motorista abriu a porta traseira, um carro cantou pneus na esquina. Uma viatura policial. Era Marcos. A viatura policial parou bruscamente, seu repentino chirriar uma vez antes de cortar. Os faróis banharam os SUVs pretos em um brilho forte e cegante. Evelyn sentiu seu sangue congelar. Ela enterrou o rosto no paletó de Lucas, tremendo incontrolavelmente. É ele, ela sussurrou, sua voz falhando. É ele. Lucas não estremeceu. Ele nem mesmo se virou. Ele simplesmente ajustou sua pegada nela, garantindo que suas costelas quebradas fossem apoiadas. Coloque-a no carro, ele disse ao motorista, sua voz desprovida de emoção. Mantenha-a estabilizada. Espere. A voz de Marcos ressoou, cheia da autoridade arrogante de um homem acostumado a conseguir o que queria. Ele bateu a porta do carro e marchou em direção a eles, a mão repousando em sua arma de serviço. Afaste-se da garota. Isso é um sequestro em andamento. Lucas cuidadosamente abaixou Evelyn no assento de couro macio do SUV. Ele a olhou nos olhos por uma fração de segundo. Fique quieta. Ele fechou a porta, selando-a dentro do santuário à prova de balas. Então ele se virou. Marcus Thorne parou a 3 metros de distância. Ele era um homem grande, ombros largos e imponente, mas parado ao lado do pessoal de segurança de Lucas Moretti, ele parecia um policial de shopping. Quando ele viu o rosto de Lucas, seu passo confiante vacilou. Moretti! Marcus disse, a cor drenando de seu rosto. Ele conhecia a hierarquia da cidade. Ele era um policial corrupto, o que significava que ele sabia exatamente em qual folha de pagamento a delegacia estava. Mas ele também sabia que Lucas Moretti não era alguém que você encontrava em uma noite de terça-feira. Detetive Thorne. Lucas disse que conhecia o nome. Lucas conhecia o nome de cada policial em sua cidade. Os bons, os maus e os que precisavam ser removidos. Isso é uma disputa doméstica, Marcos disse, tentando recuperar o equilíbrio. Ele mostrou seu distintivo, embora sua mão estivesse tremendo ligeiramente. Aquela mulher é minha noiva. Ela é instável. Problemas de saúde mental.
Eu estava levando-a para o hospital eu mesmo. Lucas deu um passo à frente. Suas mãos estavam nos bolsos. Ele parecia relaxado, o que aterrorizava todos ao seu redor. Ela tem 3 costelas quebradas, Lucas disse suavemente. Provavelmente um pulmão colapsado e hematomas no pescoço consistentes com estrangulamento. Ela caiu. Marcos mentiu rapidamente. Ela é desajeitada. Olhe, Moretti, eu não sei por que você está envolvido, mas você não quer problemas com a APD. Afaste-se. Eu cuidarei da minha garota. Lucas sorriu. Era uma expressão fria, fina como uma lâmina que não chegava aos seus olhos. Ele puxou um telefone do bolso. Não seu smartphone, o velho e surrado celular de abrir que Evelyn tinha mandado mensagem. Você conhece este número, detetive? Marcos franziu a testa. Não, nem ela, Lucas disse. Mas ela o usou para implorar por sua vida. Ela implorou a um estranho para salvá-la de você. Lucas sinalizou com 2 dedos. Instantaneamente, 2 de seus homens se moveram. Antes que Marcos pudesse sequer alcançar sua arma, ele estava de joelhos, uma pistola com um silenciador pressionada contra a base de seu crânio. Ei, você não pode fazer isso, Marcos gritou, sua arrogância substituída por um pânico estridente. Eu sou um policial. Eu tenho um rádio. Eles sabem que estou aqui. Lucas caminhou até ele. Ele se inclinou, aproximando seu rosto a centímetros do de Marcos. Você não é um policial esta noite, Marcos. Esta noite você é apenas um homem que bate em mulheres. Lucas pegou a jaqueta de Marcos e puxou sua carteira e distintivo. Ele os jogou na sarjeta. Se você fosse qualquer outra pessoa, você estaria morto agora. Mas a morte é muito fácil. Lucas se endireitou e olhou para seu executor, Luca. Quebre as mãos dele, Lucas ordenou casualmente, como se estivesse pedindo um café. Ambas. Certifique-se de que ele nunca mais segure uma arma ou uma mulher. Não, não, por favor, Marcos gritou. Lucas se virou e voltou para o SUV. Atrás dele, o som nauseante de ossos quebrando e um grito agudo preencheram o ar noturno. Ele não olhou para trás. Ele deslizou para o banco traseiro ao lado de Evelyn. Ela estava encolhida contra a porta, olhos arregalados de horror. Ela tinha ouvido os gritos. O que você fez? Ela sussurrou. Eu resolvi o problema, Lucas disse calmamente. Ele tocou o vidro da divisória. Vá. O comboio partiu, deixando o detetive quebrado gritando no asfalto. A viagem foi silenciosa. Evelyn estava entrando e saindo da consciência. A adrenalina desaparecendo para deixar apenas a dor aguda e cortante. O interior do carro era como uma nave espacial, silencioso, suave, iluminado por luzes âmbar suaves. Onde você está me levando? Ela arrastou as palavras. Minha propriedade, Lucas disse. Ele estava digitando em seu smartphone agora, ignorando o celular de abrir que estava no console entre eles. Eu tenho uma suíte cirúrgica particular. Você precisa de um cirurgião torácico, não de um residente de emergência. Por quê? Evelyn perguntou. Ela virou a cabeça, olhando para seu perfil nítido. Por que você veio? Você é o ceifador. Lucas fez uma pausa. Ele pegou o celular de abrir. Este telefone pertencia à minha irmã, Sofia, ele disse. Sua voz caiu 1/8, perdendo sua dureza. Ela morreu 3 anos atrás. Uma família rival a pegou para me atingir. Evelyn prendeu a respiração. Eu mantive a linha nativa. Lucas continuou olhando para a tela preta. Eu pago a conta todo mês. Eu o carrego toda semana. Eu não sei por quê. Talvez eu tenha pensado. Talvez eu esperasse que o universo me desse uma segunda chance. Ele se virou para olhar para Evelyn. Seus olhos eram intensos, procurando por algo em seu rosto. Quando aquele telefone zumbiu esta noite, foi a primeira vez em 3 anos que eu pensei que era um fantasma. Ele gesticulou para ela. Em vez disso, eu te encontrei. Uma mulher sendo esmagada por um homem que jurou protegê-la. Ele se inclinou mais perto. Eu não pude salvar Sofia. Lucas disse, sua voz pesada com uma promessa sombria. Então eu vou te salvar, Evelyn. Limpa a garganta, quer você queira ou não. O carro diminuiu a velocidade.
Eles estavam passando por enormes portões de ferro. Evelyn viu guardas armados patrulhando o perímetro de uma mansão extensa que parecia mais uma fortaleza. Ela percebeu então que sua vida como Evelyn Vance, a enfermeira da Oak Street, havia acabado. Ela não tinha apenas sido resgatada, ela tinha sido reivindicada. O carro parou. A porta abriu. "Você pode ficar de pé?" Lucas perguntou. "Eu acho que não", ela sussurrou. Ele a levantou novamente enquanto a carregava em direção à entrada iluminada da mansão. Evelyn encostou a cabeça em seu ombro. Ela estava aterrorizada com ele. Ela sabia o que ele era. Um assassino, um criminoso, um monstro. Mas enquanto a escuridão da inconsciência finalmente a tomava, ela teve um último pensamento. O monstro é o único que veio. A consciência voltou a Evelyn em ondas lentas e desconexas. Não foi o despertar agudo e ofegante ao qual ela estava acostumada. O tipo em que ela se levantava, de repente, esperando um golpe ou um grito. Isso era pesado, denso e cheirava a antisséptico e lavanda. Ela piscou os cílios, sentindo-se pesada. O teto acima dela era alto, adornado com intrincadas molduras de coroa que pareciam pertencer a um museu, não a um hospital. Um lustre de cristal diminuído para um brilho baixo e quente pendia no centro. Ela tentou se mover e uma dor maçante latejou em seu lado esquerdo, mas a dor aguda e penetrante tinha desaparecido. Ela tinha sido substituída pela sensação flutuante e entorpecida de analgésicos de alta qualidade. "Calma, senhorita Vance." A voz era desconhecida, clínica, mas gentil. Evelyn virou a cabeça. Sentado em uma poltrona de encosto alto ao lado da cama, estava um homem na casa dos 50 anos, com óculos de aro prateado e um casaco branco imaculado sobre uma camisa social. Ele estava monitorando uma máquina portátil e elegante de sinais vitais que apitava ritmicamente. "Onde? Onde estou?" Sua voz era um coachar seco. "Você está na propriedade Moretti", o médico disse, levantando-se para verificar seu gotejamento intravenoso. "Eu sou o Dr. Ares. Eu reparei seu pneumotórax e consertei suas costelas. Você teve 3 fraturas, uma das quais tinha perfurado a pleura de seu pulmão. Foi uma lesão complicada, Evelyn. Se você tivesse esperado mais 1 hora, você teria se afogado em seu próprio sangue." Evelyn olhou para a linha intravenosa serpenteando em seu braço. As memórias voltaram inundando. O chão do banheiro, o número errado, o homem de terno cinza carvão, o som de Marcos gritando. "O homem?" ela sussurrou. "Lucas." "O senhor Moretti está lá fora", Dr. Aris disse. "Ele está andando no corredor há 6 horas." O coração de Evelyn martelou contra suas costelas machucadas. 6 horas. O senhor do crime mais temido de Chicago tinha esperado por ela. "Posso ir?" ela perguntou, embora soubesse a resposta. Dr. Harris deu-lhe um olhar que era partes iguais pena e aviso. "Medicinalmente, não. Você precisa de repouso por pelo menos 2 semanas. Logisticamente, essa é uma pergunta para o Sr. Moretti, mas eu a aconselharia a descansar. Você está segura aqui." "Segura?" A palavra parecia estranha em sua língua. "Limpa a garganta." Houve uma batida suave na pesada porta de mogno. Ela abriu antes que o Dr. Harris pudesse falar. Lucas Moretti entrou. Ele tinha tirado o paletó. Sua camisa social branca estava desabotoada no colarinho, as mangas arregaçadas para revelar antebraços cordados com músculo e marcados com tatuagens fracas e desbotadas. Ele parecia cansado. A borda predatória dura que ele tinha em seu apartamento estava ligeiramente suavizada pelo esgotamento, mas sua presença ainda sugava o oxigênio da sala. "Doutor", Lucas disse, sua voz um baixo resmungo. "Como ela está?" "Estável", Harris respondeu, arrumando sua bolsa. "Ela está acordada. A dor está controlada. Ela precisa de hidratação e sono,
Voltarei de manhã para verificar o dreno. O Dr. Harris assentiu para Evelyn. Então saiu do quarto, fechando limpa a garganta, a porta com um clique suave. De repente, o quarto parecia enorme e incrivelmente pequeno ao mesmo tempo. Apenas Evelyn e o ceifador. Lucas não foi para a cabeceira da cama imediatamente. Ele caminhou até a janela, puxando a pesada cortina de veludo para olhar para a noite. Você sabe o que Marcus Thorne está fazendo agora? Lucas perguntou sem olhar para ela. Evelyn estremeceu com o nome. Não. Ele está em cirurgia em St. Luke's. Lucas disse calmamente. Levará 3 cirurgiões para reconstruir os ossos de suas mãos. Ele nunca mais segurará uma arma de serviço. Ele provavelmente será forçado a uma aposentadoria antecipada. Evelyn olhou para as costas largas de Lucas. Você o aleijou. Lucas se virou. Seus olhos eram escuros, poços sem fundo. Eu o impedi. Há uma diferença. Ele caminhou em direção à cama, movendo-se com a graça silenciosa de um predador. Ele puxou a cadeira que o Dr. Harris tinha desocupado para mais perto da cama e sentou-se. De perto, Evelyn podia ver as pintas de ouro em suas írises escuras. Ela podia sentir o leve cheiro de tabaco e sândalo nele. Por quê? Evelyn perguntou, sua voz tremendo. Por que você fez tudo isso? Eu sou ninguém. Eu sou apenas uma enfermeira que não sabe digitar. Lucas olhou para as mãos dela, que estavam repousando no edredom branco. Seus nós dos dedos estavam machucados de onde ela tinha batido na porta do banheiro. Você mandou mensagem para o número de Sofia, ele disse suavemente. Você acredita no destino, Evelyn? Não, ela sussurrou. Eu acredito no azar. Eu também não acreditava antes, Lucas admitiu. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Sofia era minha gêmea. Ela era a luz para minha sombra. Quando ela morreu, o mundo ficou cinza. Eu mantive aquele telefone porque eu não podia deixá-lo ir. Quando tocou, eu pensei que era um sinal, um teste. Ele fez uma pausa, seu olhar se intensificando. Quando eu te vi naquele banheiro, quebrada, aterrorizada, mas ainda lutando para sobreviver, eu a vi. Eu vi a mulher que eu não pude salvar. Ele estendeu a mão, pairando sobre a dela por um segundo, antes de puxar de volta como se temesse que pudesse quebrá-la também. Eu não podia te deixar lá. Então, o que eu sou agora? Evelyn perguntou, lágrimas picando seus olhos. Eu sou sua prisioneira. A expressão de Lucas endureceu ligeiramente. Você é minha convidada. Você está sob minha proteção. Isso significa que ninguém, nem a polícia, nem Marcos, nem o próprio diabo, pode tocar em você enquanto você estiver nesta casa. E se eu quiser ir para casa? Você não tem mais uma casa, Evelyn. Lucas disse impiedosamente. Marcos já inventou a história. Ele está alegando que você teve um surto psicótico, o atacou e fugiu com um membro de gangue local. Há um APB para sua prisão. Se você sair desses portões, a polícia vai te prender e eles vão te entregar de volta para Marcos. Evelyn sentiu o sangue sumir de seu rosto. A máquina apitou mais rápido, traindo seu pânico. Então eu estou presa. Ela sussurrou. Lucas se levantou. Ele a pairou sobre ela, não ameaçadoramente, mas com um senso avassalador de poder. Você está escondida, ele corrigiu. Recupere-se, cure-se, coma. Quando você estiver forte o suficiente para se sustentar sozinha, discutiremos seu futuro. Até então, tudo nesta casa é seu. Ele se virou para sair. Lucas. Ele parou na porta, a mão na maçaneta de latão. Obrigada, ela respirou. Era uma gratidão complicada misturada com medo e confusão, mas era real. Lucas não olhou para trás. Ele simplesmente assentiu uma vez e saiu, deixando Evelyn sozinha no silêncio da gaiola dourada que ele tinha construído para ela. Ela olhou ao redor do quarto. Era lindo, era quente, era seguro, e era o lugar mais aterrorizante que ela já tinha estado. 2 semanas se transformaram em 3.
Os hematomas no pescoço de Evelyn desbotaram para ecos amarelados fracos, e a dor aguda e penetrante em suas costelas diminuiu para uma dor persistente, que só se manifestava quando ela ria ou girava muito rapidamente. Mas a cura física foi a parte fácil. Foi o silêncio que foi alto. A propriedade Moretti era uma fortaleza de solidão. Evelyn tinha livre acesso ao segundo andar agora. Ela passava seus dias na biblioteca lendo livros nos quais não conseguia se concentrar ou olhando para os jardins bem cuidados que eram patrulhados por homens com fones de ouvido e expressões sombrias. Ela não via Lucas há 4 dias. Ele era um fantasma em sua própria casa, saindo antes do amanhecer e retornando depois que ela tinha adormecido. Em uma terça-feira à noite, a rotina quebrou. Evelyn estava sentada na janela de seu quarto, observando uma tempestade se aproximar sobre o lago Michigan. O céu estava roxo machucado, pesado de chuva. Houve uma batida na porta, não a batida tímida da empregada, uma batida sólida e pesada. "Entre", Evelyn disse. Lucas entrou. Ele parecia exausto. Havia olheiras escuras sob seus olhos, e sua gravata estava desfeita, pendurada frouxamente em seu pescoço. Ele carregava uma capa de roupa em uma mão e uma pequena caixa de veludo na outra. "Você parece melhor, limpa a garganta", ele disse, seus olhos varrendo sobre ela. Ele não sorriu, mas a tensão em seus ombros diminuiu 1 centímetro. "Eu me sinto melhor", Evelyn disse, levantando-se. Ela cruzou os braços sobre o peito, um hábito defensivo que ela ainda não tinha desaprendido. "Eu não te vi." "Guerra consome tempo", Lucas disse secamente. Ele caminhou até a cama e colocou a capa de roupa nela. "Há um jantar hoje à noite no andar de baixo." "Só nós?" Evelyn olhou para a bolsa. "Um jantar?" "Eu tenho sido negligente como anfitrião", Lucas disse. Ele colocou a pequena caixa de veludo na mesinha de cabeceira. "E há coisas que precisamos discutir, coisas sobre seu futuro." Ele se virou para sair, mas parou na porta. "Vista o vestido. Eu te vejo em 1 hora." 1 hora depois, Evelyn estava em frente ao espelho. O vestido era deslumbrante. Uma seda esmeralda profunda que caía sobre seu corpo como água com mangas compridas, que escondiam os hematomas desbotados em seus braços, mas as costas que mergulhavam baixo. Era elegante e caro e a fazia sentir-se uma estranha para si mesma. Ela olhou para a caixa de veludo na mesinha de cabeceira. Dentro havia uma fina corrente de platina com um pequeno pingente, um pedaço irregular de diamante bruto, sem polir e afiado. Não era bonito no sentido tradicional. Era resiliente. Ela o prendeu em seu pescoço. Quando ela desceu a grande escadaria, Lucas estava esperando no final. Ele tinha tomado banho e trocado por um terno preto fresco. Quando ele olhou para cima e a viu, sua respiração engasgou. Foi uma reação microscópica que sumiu em 1 segundo, mas Evelyn a viu. Ele ofereceu seu braço. "Você parece perigosa, Evelyn." "Isso é um elogio?" Ela perguntou, pegando o braço dele. Seu bíceps era duro como rocha sob o tecido caro. "No meu mundo, é o maior elogio." Eles comeram na sala de jantar formal, uma longa mesa de mogno posta para 20, mas ocupada apenas por 2. As velas tremelhavam, projetando longas sombras nas paredes. Eles falavam de coisas pequenas, primeiros livros, o clima, a arquitetura da casa. Mas assim que o prato principal foi retirado, a atmosfera mudou. A tempestade lá fora tinha estourado, a chuva batendo nas altas janelas. Lucas serviu um copo de vinho para ela. Ele não bebeu. "Marcos fez um movimento", Lucas disse. Sem preâmbulo, sem amenizar. A mão de Evelyn congelou ao redor da haste de sua taça. Que tipo de movimento? "Ele contatou a família Petrov, a Brata russa." A voz de Lucas estava calma, terrivelmente calma. "Ele está vendendo a eles segredos da polícia, rotas, mudanças de turno, códigos do armário de evidências em troca de uma coisa." "Eu", Evelyn sussurrou. "Você?"
Lucas confirmou. E minha cabeça em uma estaca. Ele estendeu a mão sobre a mesa. Pela primeira vez, ele pegou a mão dela totalmente na sua. Sua pele era áspera, calejada por anos de violência, mas seu toque era gentil. Eu preciso que você entenda o perigo em que está Evelyn. Isso não é mais apenas um ex-namorado ciumento. Isso é uma guerra de sindicatos. Os Petrovs são impiedosos. Eles não se importam com danos colaterais. Então, o que fazemos? Evelyn perguntou. Ela ficou surpresa ao descobrir que sua voz não tremia. Eu fujo? Você me manda embora? O polegar de Lucas roçou seus nós dos dedos. Ele a olhou com uma intensidade que fez seus dedos dos pés enrolarem. Eu não mando embora coisas que valorizo. Ele disse, sua voz caindo para um rosnado áspero. E eu não fujo. Então o quê? Nós lutamos, Lucas disse. Mas eu preciso saber se você está pronta. Se você ficar aqui comigo, você é um alvo. Se eu te mandar para a Europa, eu posso te dar um novo nome, uma nova vida. Você estará segura, mas você estará sozinha. Ele apertou a mão dela. A escolha lhe é sua, Evelyn. O avião está abastecido na pista. Você pode ir embora esta noite. Evelyn olhou para ele. Ela olhou para o homem que tinha derrubado uma porta para salvá-la. O homem que tinha sentado ao lado de sua cama. O homem que a olhava não como uma vítima, mas limpa a garganta, como alguém perigoso. Ela pensou em Marcos lá fora no escuro caçando-a. Se ela fugisse, ela passaria o resto de sua vida olhando por cima do ombro. Estou cansada de ter medo. Evelyn disse suavemente. Ela apertou sua mão na de Lucas. Eu não vou a lugar nenhum. Lucas soltou um fôlego que parecia ter prendido por muito tempo. Ele se levantou, puxando-a com ele. Ele não soltou a mão dela. Bom, ele murmurou, aproximando-se até que ela pudesse sentir o calor irradiando de seu peito. Porque eu não tinha certeza se conseguiria te deixar ir. Ele se inclinou. Seus lábios roçaram sua testa, um beijo casto e protetor que parecia mais íntimo do que qualquer coisa que ela já tinha experimentado. Chefe. O momento se quebrou. Luca, o chefe de segurança de Lucas, estava na porta. Seu rosto estava pálido, seu fone de ouvido piscando. O que é isso? Lucas perguntou, sem se afastar de Evelyn. Os sensores do perímetro. Lucas disse, sua voz tensa. Eles não dispararam. Lucas franziu a testa. O que você quer dizer? Eu quero dizer, eles estão offline. Corte abrupto. Alguém invadiu o sistema por dentro. As luzes na sala de jantar piscaram uma, duas vezes. Então toda a propriedade mergulhou na escuridão. A propriedade estava em silêncio, exceto pela tempestade que batia nas janelas do chão ao teto. Na sala de jantar, o ar estava denso com palavras não ditas. Evelyn usava o vestido de seda esmeralda que Lucas havia pedido, o tecido grudando nela como uma segunda pele. Do outro lado da longa mesa de mogno, Lucas a observava, sua expressão ilegível, mas intensa. Marcos fez um movimento, Lucas disse, quebrando o silêncio. Ele não tocou em seu vinho. Ele vendeu inteligência policial para a família Petrov, a brata russa. Eles querem meu território, e Marcos quer você. O aperto de Evelyn em seu copo apertou. Então e agora? Você me manda embora? Eu tenho um jato esperando na pista, Lucas disse, sua voz baixa. Eu posso te enviar para a Europa. Você estará segura, escondida e rica, mas você estará sozinha. Ele estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a mão dela com a sua. Sua palma era áspera, quente e reconfortante. Ou você fica. Se você ficar, você é um alvo. Mas você é meu alvo para proteger. Evelyn olhou para ele, o homem que havia derrubado uma porta para salvá-la. Estou cansada de correr, Lucas. Estou cansada de ter medo. Ela virou a mão entrelaçando seus dedos com os dele. Eu estou ficando. Lucas exalou, uma tensão deixando seus ombros que ele não havia demonstrado antes. Ele se levantou, puxando-a para cima, puxando-a para perto,
até que ela pudesse sentir o sândalo e a chuva em sua pele. Bom, ele murmurou, seu polegar roçando sua bochecha. Porque eu não tinha certeza se conseguiria te deixar ir. Ele se inclinou, seus lábios a centímetros dos dela. Clique. As luzes morreram. A propriedade mergulhou na escuridão absoluta. Para baixo, Lucas rugiu, empurrando Evelyn sob a pesada mesa de carvalho, assim que o som de vidro quebrando ecoou do hall de entrada. Luzes de emergência vermelhas banharam o quarto em um brilho sinistro e sangrento. Luca, o chefe de segurança de Lucas, arrombou a porta com seu rifle de assalto levantado. Perímetro se foi, chefe. Limpa-se a garganta. Eles invadiram o sistema. Eles estão dentro. Para a sala do pânico. Lucas comandou, puxando Evelyn. Ele se moveu com velocidade aterrorizante, uma arma aparecendo em sua mão. Mova-se! Eles correram para o corredor. Sombras dançavam nas paredes, distorcidas pelas luzes vermelhas piscantes. Tiros irromperam do saguão, rajadas rápidas e ensurdecedoras que sacudiram o chão. Eles cortaram a energia para os elevadores do porão, Luca gritou, atirando de volta em um grupo de figuras sombrias que subiam as escadas. O telhado, Lucas decidiu instantaneamente. Pegue o helicóptero agora. Eles correram em direção às escadas de serviço. A respiração de Evelyn vinha em suspiros irregulares. Suas costelas em recuperação latejavam a cada passo, mas ela não diminuiu a velocidade. De repente, o intercomunicador da casa crepitou. Evelyn! A voz estava distorcida, arrastada, mas inconfundivelmente Marcos. Eu sei que você está aí, querida. Saia. Os russos só o querem. Eu só quero te levar para casa. Não ouça, Lucas rosnou, empurrando-a pelas escadas. Você achou que poderia fazer uma troca? Marcos riu, um som maníaco e úmido. Ele não pode te salvar. Ele é apenas um bandido de terno. Eles irromperam no terceiro andar. O vento uivava por uma janela quebrada, trazendo a chuva para dentro. 3 homens em equipamento tático dobraram a esquina no final do corredor. Contato. Lucas empurrou Evelyn para um nicho e abriu fogo. O corredor se tornou um túnel de vento de barulho. Balas rasgaram o drywall acima da cabeça de Evelyn. Ela cobriu os ouvidos, gritando silenciosamente. Ela sentiu Lucas se mover violentamente contra ela. Um grunhido de dor escapando de seus lábios. Ele disparou mais 2 tiros, derrubando o atacante líder. Então desabou contra a parede. Lucas, Evelyn ofegou. Uma mancha escura estava se espalhando rapidamente pela camisa branca ao lado dele. Estou bem. Ele mentiu entre dentes cerrados, seu rosto pálido na luz estroboscópica. Vá. O acesso ao telhado está a 10 jardas. Eu não vou te deixar, Evelyn. Vá. Não, ela agarrou o braço dele, seu instinto de enfermeira anulando seu medo. Levante-se, Lucas Moretti. Você prometeu me proteger. Usando seu próprio corpo como muleta, ela o puxou para cima. Juntos, eles tropeçaram em direção à pesada porta de aço. Eles irromperam no telhado. A tempestade era uma força física ali, a chuva picando como agulhas. Mas acima do vento uivante estava o baque rítmico. Baque de um helicóptero virando bruscamente em direção a eles. Quase lá! Evelyn gritou. Pare! O grito rasgou o vento. De pé entre eles e o helicóptero estava Marcus Thorne. Ele parecia enlouquecido. Ele usava um jaleco de hospital enfiado em jeans, suas mãos envoltas em pesados gessos. Atrás dele estava um enorme executor russo segurando uma espingarda. Olha você, Marcus cuspiu, o cabelo grudado no crânio, arrastando um homem moribundo. Limpa a garganta. Ele assentiu para o russo. Mate-o. Lucas tentou levantar sua arma, mas seu braço tremeu. Limpa a garganta. Ele estava perdendo muito sangue. Não. Evelyn se colocou na frente de Lucas. Mova-se, Evelyn. Marcus gritou. Venha para cá. O russo engatilhou a espingarda.
Evelyn olhou para o helicóptero pairando a poucos metros de distância. Ela olhou para a mão trêmula de Lucas. Então ela olhou para a lanterna tática presa ao cinto de Lucas. Ela a pegou. Lucas, ela sussurrou, encostando-se nele. Você confia em mim? Com minha vida, ele sibilou. No meu sinal? Evelyn virou-se para o russo. Ela levantou a pesada lanterna. Ei! Ela gritou. O russo olhou para ela. Evelyn ligou o estroboscópio na intensidade máxima e o apontou diretamente para seus óculos de visão noturna. O efeito foi cegante. O russo rugiu, arrancando o aparelho do rosto, enquanto a luz amplificada queimava suas retinas. Ele disparou a espingarda cegamente para o céu. Agora! Evelyn caiu no chão. Lucas disparou. Ele não mirou nos homens. Ele mirou no tanque de propano industrial ao lado da unidade de aquecimento atrás deles. Bum! Uma bola de fogo irrompeu, jogando Marcos e o russo para trás na escuridão. Vá! Lucas rugiu. Eles correram em direção ao helicóptero. Mãos fortes se estenderam, Silas, o piloto, e os arrastaram para dentro. O helicóptero subiu bruscamente, a súbita força G os prendendo ao chão. Evelyn bateu a porta, isolando a tempestade. Ela rastejou até Lucas. Ele estava deitado de costas, os olhos piscando fechados. O sangue estava se acumulando sob ele. Limpa a garganta. Fique comigo. Ela soluçou, pressionando as mãos com força contra a ferida. Você não vai morrer. Não depois de tudo isso. Lucas olhou para ela. Um leve sorriso ensanguentado tocou seus lábios. Você, ele sussurrou, sua voz desvanecendo. Você o cegou. Eu improvisei, ela disse, lágrimas misturando-se com a chuva em seu rosto. Eu te disse, Lucas respirou, seus olhos fechando. Eu não corro. Enquanto o helicóptero acelerava em direção ao santuário das Northwoods, Evelyn olhou para suas mãos, manchadas com o sangue do homem que ela amava. O medo havia desaparecido. Em seu lugar estava uma resolução fria e dura. Marcos havia sobrevivido ao telhado. Ela sentiu isso. Mas da próxima vez que eles se encontrassem, ela não seria a vítima. Ela seria a guerra. O helicóptero pousou em uma clareira no fundo das florestas do norte, quilômetros de distância das ruínas fumegantes da propriedade Moretti. O Porto Seguro não era um hospital. Era uma clínica veterinária desativada que a família de Lucas havia comprado sob uma empresa de fachada anos atrás. Ajude-me a levá-lo para dentro, Silas gritou, deslizando a maca para fora. A adrenalina de Evelyn havia congelado em um foco frio e duro como diamante. Ela não era mais a garota aterrorizada no banheiro. Ela era uma enfermeira de trauma, e o homem que ela precisava estava morrendo. Eles levaram Lucas para a sala de cirurgia. Estava frio, cheirando a aço e desinfetante. Ele perdeu muito sangue, Silas disse, rasgando um pacote de gaze. Eu sou um piloto, Evelyn, não um médico. Eu posso costurar um corte, mas não consigo consertar isso. Evelyn olhou para a ferida. A bala havia rasgado o músculo oblíquo, perigosamente perto do rim. Era uma bagunça, irregular e sangrando lentamente, um mau sinal. Sua pressão arterial estava caindo. Eu posso, Evelyn disse. Sua voz não tremeu. Lave suas mãos. Você é meu anestesista hoje. Há propofol no armário. Empurre 200 ml. Você tem certeza? Silas perguntou, olhando para o rosto pálido dela. Faça isso, ela comandou. Pelas próximas 2 horas, Evelyn Vance travou guerra contra a morte. Ela trabalhou com precisão mecânica. Suas mãos, que Marcos havia esmagado em portas de carro e batido contra paredes, agora eram instrumentos firmes de salvação. Ela clampeou o sangramento. Ela irrigou a ferida. Ela costurou as camadas musculares rasgadas de volta. Seus movimentos guiados pela memória muscular e desespero. Lucas estava em silêncio, seu peito subindo e descendo em um ritmo superficial e aterrorizante. Quando o último ponto foi dado, Evelyn tirou suas luvas ensanguentadas
e desabou em uma cadeira, sua testa apoiada no metal frio da mesa de operações. Ele está estável, Silas sussurrou, verificando o monitor. Você conseguiu. Evelyn não respondeu. Ela estendeu a mão e pegou a mão fria de Lucas na sua, apertando-a até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Ela ficou ali enquanto o sol começava a nascer, pintando o céu em tons de laranja-sangue e ouro. 2 dias depois, Lucas acordou com um cheiro de café. A dor foi a primeira coisa que ele sentiu. Uma linha de fogo afiada e quente em seu lado, mas era gerenciável. Ele piscou os olhos, ajustando-se à luz fraca da sala de recuperação. Evelyn estava dormindo na cadeira ao lado dele. Ela estava encolhida em uma bola desconfortável, vestindo uma de suas camisas sobressalentes grandes. Seu cabelo estava bagunçado e havia uma mancha de sangue seco em sua bochecha que ela havia esquecido de lavar. Ela parecia linda. Lucas tentou se mover e um gemido baixo escapou de sua garganta. Os olhos de Evelyn se abriram. Instantaneamente ela estava acordada, inclinando-se sobre ele, a mão em sua testa. Você está acordado, ela respirou. Não se mova, você vai estourar os pontos. Lucas olhou para ela. Ele viu o cansaço em seus olhos, mas também o aço. Ela não estava mais olhando para ele com medo. Ela estava olhando para ele com posse. Você me salvou. Lucas sibilou. Sua garganta estava seca como lixa. Estamos quites, Evelyn disse suavemente. Ela serviu uma xícara de água e segurou o canudo em seus lábios. Você veio por mim. Eu vim por você. Lucas bebeu, seus olhos nunca deixando os dela. Marcos. Evelyn se afastou, sua expressão escureceu. Silas tem monitorado os scanners da polícia, ela disse baixinho. Eles encontraram 3 corpos na propriedade. 2 russos, um segurança e Marcos. Ele se foi, Evelyn disse. Eles encontraram seu sobretudo derretido no telhado, mas nenhum corpo. Ele escapou. Lucas fechou os olhos. Ele soltou um longo e irregular suspiro. Então não acabou. Ele voltará e trará todo o sindicato russo com ele. Ele abriu os olhos e olhou para ela. Você deveria ter me deixado, Evelyn. Você deveria ter pegado o avião. Agora você está em guerra. Evelyn se levantou. Ela caminhou até a janela, olhando para a densa floresta que os escondia do mundo. Ela estendeu a mão e tocou o colar de diamante irregular que ela ainda usava. Eu passei 2 anos rezando para que alguém me salvasse. Ela disse, sua voz baixa, mas carregando um peso aterrorizante. Eu pensei que era fraca, mas então eu te conheci e percebi algo. Ela se virou. O sol da manhã atingiu seu rosto, iluminando o fogo em seus olhos. Eu não sou a donzela em apuros, Lucas. E eu não sou a vítima. Ela caminhou de volta para a cama e colocou a mão sobre o coração dele. Deixe Marcos vir, Evelyn sussurrou. Deixe os russos virem. Nós quebraremos as costelas deles. Nós quebraremos as mãos deles. Nós quebraremos tudo o que eles têm, até não sobrar nada. Lucas sorriu. Foi um sorriso genuíno desta vez, afiado e perigoso e cheio de admiração. Ele cobriu a mão dela com a sua. Ok, o chefe da máfia respondeu. Faremos do seu jeito. O número errado tinha terminado. A parceria certa tinha acabado de começar. E este é o fim de Ele Quebrou Minhas Costelas. Ou pelo menos o fim do primeiro capítulo. Evelyn passou de uma vítima se escondendo em um banheiro para a mulher segurando a coleira do homem mais perigoso de Chicago. Marcos ainda está lá fora, queimado e quebrado, tramando sua vingança com a máfia russa. Você acha que Evelyn fez a escolha certa, ficando com Lucas? Ou ela deveria ter fugido quando teve a chance? Deixe-me saber suas teorias nos comentários abaixo. Se você gostou desta história e quer ouvir mais romances de máfia retorcidos, por favor, clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para não perder a sequência, porque, acredite, a guerra mal começou. Obrigado por assistir e vejo você no próximo.